O programa Gente que Fala, com o apoio da Sabesp, quer saber dos especialistas de que forma melhor consumir a água que chega na sua casa. Vamos conferir? Esta é a estação de distribuição de água da Sabesp na Vila Mariana. Destes reservatórios saem milhões de litros de água tratada para a população dos bairros da região. E é daqui que a água segue direto até a sua residência. Mas de nada adianta o cuidado mantido nessa estação se você não tiver a mesma preocupação na sua casa. Cuide da sua caixa particular, lave muito bem os utensílios domésticos e assim preserve a saúde de sua família. Olá amigos do programa Gente que Fala Eventos, sejam bem-vindos para mais uma edição especial. Hoje nós estamos no reservatório da Sabesp aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais da importância da água, falar um pouco mais de como é importante beber água de qualidade. Se você quer acompanhar este programa e outros, aqui estamos direto pela Rádio Trianon 740 AM. Também pelo Facebook, /Programa Gente que Fala, pelo nosso Instagram, Programa Gente que Fala, e também direto do nosso site www.gentequefala.com.br. Com esses 4 convidados, 4 grandes amigos e profissionais, que vão explicar um pouquinho para cada um de nós a importância da água sendo ingerida corretamente, na quantidade certa, para a nossa saúde e para a nossa vida. E quero começar com o biomédico, o Dr. Roberto Martins Figueiredo, Dr. Bactéria, conhecido de vocês aí de casa, diretor técnico da Microbiotécnica, Centro de Assessoria e Higiene e Análise de Alimentos. Dr. Bactéria, seja muito bem-vindo. Já estou sendo muito bem-vindo aqui, né? E é um prazer contar nessa mesa aqui com profissionais aqui, né? Que não vou falar velhos amigos aqui, que nos anos não são tão antigos, né? O pessoal são bastante novos, mas é um prazer aqui contar. O cirurgião dentista Dr. Aônio Genícolo Vieira. Dr. Aônio, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, muito bom estar com vocês aqui. É uma honra muito grande participar do programa Gente que Fala. Muito obrigado. Também o médico dermatologista Dr. Diego Iida, professor do Instituto de Pós-Graduação BWS, São Paulo. Bem-vindo, Dr. Diego. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar esse momento e estar nessa mesa muito agradável. Muito bem. E o médico endocrinologista Dr. Ciro Guimarães Júnior, do Hospital das Clínicas de São Paulo. Dr. Ciro, seja bem-vindo. Prazer, e no que a gente puder somar numa mesa dessa é difícil subtrair. Um prazer. Hoje, nesse local super especial, para saber um pouco mais da água, viemos em loco e vamos falar de um assunto dramático, um assunto muito sério. Vamos começar com ele, como evitar a contaminação da água dentro da nossa casa. Dados da Organização Mundial de Saúde indicam um número assustador. Acreditem, cerca de 250 milhões de casos de males provocados pela contaminação na água. E desses 250 milhões, 50% dessas vítimas são crianças. Na maioria dos casos, as estações de tratamento fazem a sua parte, levando até as residências águas de melhor qualidade, nos melhores equipamentos, mas elas passam a ser contaminadas dentro de casa. Eu vou começar com o senhor, Dr. Bactéria. Por que esse número tão assustador, sendo que a gente sabe que a qualidade é boa, o tratamento é bom, os equipamentos feitos são ótimos e mesmo assim isso é tão alto ainda? Bom, é alto principalmente, né, naqueles grupos chamados de grupos de risco, né, que é aí que entram essas crianças. Então, idosos, mulheres grávidas, pessoas imunodeprimidas, né? E para você ter uma ideia, pessoa hospitalizada, nós temos alguma coisa em torno de 75% dos leitos hospitalares estão pessoas acometidas por doenças hídricas, doenças relacionadas com água, né? Puxa, então quer dizer o quê? Que para aumentar a quantidade de leitos, não é aumentar hospitais, é investir em saneamento. Eu acho que investir em saneamento até seria uma coisa bastante importante, até por economia. Sabe por quê? Esse investimento, porque para cada R$1, para cada $1 que você investir em saneamento, você tem um retorno de 4 vezes esse dinheiro que você investiu. De que forma? Sem ter aqueles tratamentos, né, de cura, aqueles tratamentos curativos, isso tudo, né? Agora, gente, é o que eu falo, a pessoa vai beber água, né? Normalmente ela fala assim, que essa água que eu estou recebendo é água que eu tomo, mas não é não. A água que você toma é aquela água que vem da sua caixa d'água, que você tem na sua casa. E quantas vezes você não higienizou corretamente, ou nem higienizou, né? Quantas vezes nós já fomos em reservatórios e já fomos em casas que a pessoa nem sabia onde é que era a caixa d'água dela.
Já encontramos ossada de pombo, já encontramos ossada de rato, né, dentro de reservatórios. Tampas abertas, inclusive servindo até de foco de mosquito da dengue. Já encontramos muito isso daqui. Então você tem que investir muito na qualidade da sua água para ter saúde para sua casa. Doutor Ciro, e aí? Em primeiro lugar, eu acho que é importante deixar claro que há uma certa socialização mundial nos problemas que concernem a água, né? Estados Unidos da América, países da Europa são constantemente alvos de consequências de distratos com a água também. A diferença é que nós somos um país continental e que destina pouca atenção ao tema, né? Mas os cuidados hoje prestados em países de primeiro mundo, com relação a tanto os cuidados químicos quanto biológicos com a água, padecem dos mesmos males e consequências. Vamos pensar que 4 dias sem o devido tratamento, numa cidade norte-americana do porte de Detroit, por exemplo, pode trazer tantas doenças quanto numa cidade do porte de São Paulo, né? Então não é um problema exclusivamente nacional, é um problema mundial, que aliás tem sido palco de discussão na ONU e nos países que estudam soluções hídricas cotidianamente, né? Então não vamos entender isso como um problema apenas local, ganhando algumas consequências mais drásticas no Brasil por conta das nossas políticas nem sempre voltadas para o tema. Doutor Aônio, a falta de cuidado com a água dentro de casa, citada pelo Dr. Bactéria em relação à caixa d'água, isso prejudica a saúde e a gente sabe que, falando de saúde bucal também, muitos acabam não cuidando corretamente como deveria. Beber água de qualidade influencia no resultado, mesmo para quem não cuida? Beber água influencia e muito a saúde bucal também, porque nós temos que a salivação é que controla a microbiota também na boca, né? Então a pessoa que tem xerostomia, boca seca, ela tem problemas sérios de inflamações. Então a qualidade dessa água é importante também. E é importante também beber água. Então você pode, além do cuidado com a caixa d'água, você tem um bom filtro também para fazer a filtragem dessa água, que apesar que vem bem boa da Sabesp, da rede de abastecimento, mas o problema é justamente você também ter o controle final e um filtro de gravidade, eu acho que ajudaria também bastante. Tem filtros com velas, com carvão ativado, ou seja, é importante você também ter uma filtragem para, às vezes você não consegue ter o controle total da qualidade da caixa d'água, né? Mas eu sempre tenho um filtro, eu bebo água filtrada sempre. Doutor Diego, a gente sabe que a água contaminada prejudica muito a saúde em geral. Na pele, no rosto, no cabelo, o indivíduo pode já perceber isso rapidamente e aí acender uma luz aí de alerta para seus cuidados? Nós vamos sentir primeiro no organismo outras alterações com uma água contaminada, principalmente intestinal. Você consumindo uma água contaminada, não purificada, não ideal, nós vamos ter, por exemplo, diarreia, nós vamos ter vômitos, alguns outros tipos de alteração, primeiro do que na pele, no cabelo, unha. Então é muito importante isso aí que os colegas estão falando, de ter uma água purificada, uma água filtrada, uma água bem limpa chegando em casa para a gente consumir. Dr. Bactéria, bom, lembrando, a gente está falando da água e nós estamos num local específico... Sobre a água. Sobre a água. Nós estamos no reservatório aqui ao vivo, estamos em loco para falar dessa importância. E a gente sabe, né, retomando um pouquinho da qualidade, que se tiver muito cuidado com a sua casa, porque muitos moram em apartamentos. Sim. E aí, como é que se faz? Não, o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que cobrar o síndico, né? O síndico tem que ir lá higienizar os reservatórios do prédio em 6 meses, pelo menos. E o laudo que inclusive isso daqui é legal, é lei isso daqui. O laudo tem que ser afixado no elevador, em alguns locais, para a pessoa ver que a água é potável, né? Agora na sua casa, o que você pode fazer? Foi falado muito sobre filtro, né? Gente, ó, você tem que evitar aqueles filtros sob pressão. Esse filtro sob pressão, aquele que você coloca na torneira. Tá? Por quê? Porque você abre a torneira, vai saindo a pressão, ela vai começando a empurrar. É que nem o ônibus às 6 horas da tarde, né? O cara não quer descer, acaba descendo, né? Que você vai sendo empurrado.
daqui. O melhor filtro, inclusive, que foi analisado no mundo todo, pra você ter uma ideia, foi esse filtro, justamente filtro por gravidade. Aquele filtro antigo, filtro de barro, não é, que você coloca, deixa bonitinho, ele vai pingando. Só que é importante que aquela vela, que tem aquela vela branquinha, tá? Quando ela está totalmente suja, tem que ser trocada. Não só lavar, não resolve nada. Cara, você não vai acreditar, tem gente que lava com açúcar, com sal, e só vai trocar quando tiver só o toquinho branco no meio. Né? Então isso aqui não serve para nada. O ideal é limpar mesmo a caixa d'água, o ideal é receber essa água de qualidade, mantê-la da forma que chega à tua casa. Isso é ideal. Essa manutenção é um saneamento que você faz, que muitas vezes você cobra saneamento do governo, mas você não faz na sua casa. Sim, nesse ponto que eu gostaria de interceder. Né? Nós estamos hoje vendo toda essa situação política, social do país, né? E cobrando das autoridades posturas, né? E, no entanto, o cidadão continua podando na estrada pelo lado direito. Nós temos uma água em São Paulo, particularmente, que é possível responder de excelente qualidade. E não é de hoje. Né? Pouca gente sabe e o brasileiro ressalta muito aquilo que não presta. E é importante que se ressalte aquilo que é magnificamente bem servido. Cuidado, né? Preocupado. E cabe a cada um de nós um percentual de responsabilidade sobre a continuidade disso. Né? A produção, a coagulação, a floculação, a decantação da água, ela é absolutamente recomendada mundialmente, a água que nós temos aqui, em particular no nosso estado, na nossa cidade. Tá? Agora, a partir da distribuição é responsabilidade do indivíduo. Quando você tem um carro à mão, é você que vai dirigi-lo. E está na hora da gente chamar um pouco a atenção no Brasil para as nossas responsabilidades. Não só dependermos de ações governamentais pura e simplesmente. Né? E a água cabe exatamente nesse tema, como qualquer tema que envolve público e privado. Né? O que você está fazendo na sua caixa d'água hoje? Quanto tempo você não olha se tem rato na tua tubulação? Né? São questões que têm que continuar em aberto e as pessoas tomarem conta. Senão nós vamos delegar absolutamente tudo e vamos viver clientelistamente à custa de terceiros. Né? Os cabos, né, internos, sim, os canos, sim. Isso não é de responsabilidade... Não, absolutamente. De um saneamento, enfim, de uma empresa de tratamento de água. Como o Roberto citou, quer dizer, carcaça de ratos em caixa d'água, etc., isso é um descuido absolutamente pessoal. A diminuição da água na torneira, vocês podem todos comentar que é indício de algo errado. Sem dúvida, né, gente? Mas indícios de eventualmente até algo, como você citou, um animalzinho, um esqueleto, alguma coisa lá já, né? Sim. Se você for partir para um cardiologista, por exemplo, né, se o sangue começa a diminuir a passagem dele, a pessoa vai ter o quê? Vai ter um ataque cardíaco, vai ter alguma coisa assim, vai ter um problema sério, né? É uma coisa da caixa, você começa a diminuir, por que diminui? Muitas vezes a pessoa ainda tem encanamento antigo, de ferro fundido. Então, a água, quando não é muito bem clorada, ainda está contaminada, vão algumas bactérias chamadas ferrobactérias. Essas bactérias, o que elas fazem? Elas produzem ácido que vão corroendo a parede. Então, vai corroendo, ela vai diminuindo a luz, a passagem de água. Então, ela começa a aumentar a quantidade de ferro, a pessoa começa a ver água o quê? Amarelada, vestígios de ferro, principalmente de manhã. O pessoal abre aquele primeiro copo, tem gente que até fala assim, joga o primeiro copo de água fora porque ela está amarelada. Por que está amarelada? Uma coisa está errada, né? Deixa eu aproveitar e falar em coloração, tudo. Um dos itens, doutor Aônio, que é tratado e inserido desde 1945 no tratamento da água é o flúor, né? A fluoretação da água. É uma tecnologia de saúde pública. Isso previne a cárie dentária, que utiliza a água de abastecimento como veículo para o flúor. Embora haja críticas ao programa, segundo pesquisadores nacionais e internacionais, a fluoretação pode reduzir a cárie em até 60%. Isso procede? Isso procede e a fluoretação ela começou em 1945, mas ela foi intensificada na década de 70. E eu acompanhei essa mudança que foi no governo militar que eles instituíram a fluoretação. O nosso estado de São Paulo, ele tem quase que 100% dos municípios tem água de fluoretação na rede de abastecimento. A nível Brasil, nós temos 60%. E daquela década de 60 até hoje, parece que permanece o mesmo, da década de 70. Então não foi implementado mais fluoretação
nos outros estados. E o flúor realmente, ele diminui, eu creio que até mais que 60% a incidência de cárie. Porque eu tive a oportunidade de acompanhar a geração antes da década de 70 e a geração posterior à década de 70 em termos de cárie dentária. O que nós vemos, a geração que nasceu na década de 80 para frente, cárie só em pessoas que não tomam água da rede de abastecimento. Então cárie, desculpa te cortar, muito. Cárie só para quem não toma água. A gente percebe a incidência de cárie em quem toma água mineral, sem querendo desfazer da água mineral, apesar que essa é uma água da Sabesp, mas a população que toma água da rede de abastecimento e tem uma higienização normal, não tem mais cárie. Eu vejo isso, eu acompanho, porque eu tive essa oportunidade de acompanhar essa mudança. E quem tem uma boa higienização não tem mais cárie, porque o flúor ele vai se impregnando na formação do germe dentário, ele se impregna no esmalte do dente. Então ele diminui assim, eu creio que 90% a chance de ter cárie. Isso é uma constatação minha. Clínica, avaliação clínica que eu tenho dos meus clientes. Até o ano passado me chegou uma paciente com os filhos com muitas cáries na boca. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? Eu perguntei, que água que você dá para o seu filho? Ah, eu só dou água mineral para os meus filhos. Eu falei, então está explicado, você deveria ter dado água da rede de abastecimento. Porque os meus filhos não têm cárie na boca. E adolescente, não adianta, quando fica, já passa a fase adulta é diferente, mas na fase da adolescência, por mais que você fala, vai escovar os dentes e fica no pé, o adolescente não é que ele seja rebelde, mas está com sono, não escova os dentes direito. Então eles passaram por essa fase. Eu vejo que os meus clientes, assim, meus clientezinhos que eu pego desde pequenininho, que eu atendo crianças também, eles crescem sem cárie nenhuma na boca. Porque eu sempre falo para os pais já na gestação, falo para a mãe, olha, você toma água da rede de abastecimento e você dá a água da rede de abastecimento para o seu filho, para ele nunca ter cárie na vida. E é o que acontece. Então é excelente e tem até pessoas que falam que o flúor faz mal. O flúor, ele faz mal, é igual medicamento e veneno, depende da concentração que você coloca na água. Aqui na nossa rede de abastecimento é colocado 1 ppm. Fala o que é 1 ppm para as nossas... Uma parte por milhão de flúor. Então é o suficiente para você não ter problema de evitar a cárie das pessoas. Agora, se você tem água na rede de abastecimento e você toma o flúor por via endógena, aí você vai ter a fluorose, que é uma doença causada pelo flúor que causa manchas nos dentes. Então até dizem que também faz mal para a tireoide. Olha, eu em particular, eu nunca vi isso, não vejo problema de tireoide, apesar que não é minha área. Aproveitando a torcida aí, complementando. Não. É que aí há uma confusão de informações. O que ocorre é o erro percentualizado de iodo na água. Iodo e flúor estão na tabela elementar em pontos diferentes. Então, há regiões do país que têm o hipotireoidismo endêmico, né? Que é o caso do Vale do Jequitinhonha, por exemplo, palco de estudos mundiais, né? Por déficit total de iodo na água. Tá? Nós aqui sequer se sugere qualquer tipo de problema nesse sentido, porque o balanceamento é absolutamente preciso. Mas são entidades químicas diferentes, flúor e iodo, né? Então não há relação, nem estudo mundial, quanto a flúor e hipo ou hipertireoidismo. Quer dizer, não tem nada contra, né, colocar flúor. Ótimo, que bom. A água é uma das principais fontes que hidratam e agem beneficamente por todo o corpo, além de promover o bem-estar e, claro, a saúde. Ela ajuda a regularizar praticamente todas as funções do organismo e atua diretamente em nossa pele, unhas, cabelos e outras partes do corpo. No entanto, mais do que a quantidade, a qualidade da água é essencial para essas ações. Concorda, Dr. Diego? Concordo. A água é essencial para
o crescimento, a qualidade, a fortificação do cabelo, pelo, da pele, unha. Então é muito importante a gente ingerir em torno de 2 a 3 litros de água por dia, de qualidade, uma água purificada, uma água boa. Isso daí vai fazer com que o cabelo cresça mais rápido, cresça mais forte, não fique quebradiço, a unha não fique muito mole, não fique descascando, cutícula, a pele fica mais hidratada e é uma forma diferente da gente hidratar a pele, e o cabelo, unha, a gente hidrata de dentro para fora. A água é essencial, é básico para a nossa saúde, de uma forma total, desde o cabelo até os pés. Olho, visão, nariz, boca, intestino, coração. Só gostaria, desde os anos 50, e todo mundo já, obviamente, já ouviu de algum lugar isto, que todo ser humano deveria tomar pelo menos 2 litros d'água ao dia. Engano. Isso foi proposto por um alemão, Sigmund Heltz, né? Nos anos 50, com uma temperatura média basal de 7 graus na Alemanha. Em países tropicais, você parado, sentado, a temperaturas acima de 28 graus, tá? Você perde por volta de 1,8 a 2 litros d'água a dia. Então, num país tropical, com temperaturas médias superiores a 27, 28 graus, a reposição se faz entre 2 e 4 litros. Né? É só uma pequena revisão, porque esses 2 litros já caíram faz tempo. Muito bom para se aplicar em temperaturas médias inferiores a 7 graus. Não cabe ao Brasil. Aqui a necessidade seria muito maior. E eu também não concordo quando se diz que tem que ter só qualificação a água. Tem que ter quantificação. 75% do nosso corpo é água. Portanto, se torna essencial. E parte do ano, as pessoas esquecem desse detalhe super importante, da quantidade da água. Nós estamos no inverno, as pessoas acabam, por uma questão até da temperatura, óbvio, não tomam. Tá no verão, aí sim consomem, perdão. E aí, isso é correto? Isso não é correto, mas acontece muito. No verão, quando a gente está, por exemplo, fazendo uma atividade física na praia, a gente tem uma necessidade maior de ingerir líquido, ingerir água, algo gelado para refrescar. Já no inverno, no frio é um pouco diferente, a gente tem uma necessidade um pouco menor, mas é muito importante. É mais importante no inverno que no verão, porque nós temos uma fogueira muito maior no inverno. Nós só existimos na variação de 1 grau, entre 35,8 a 36,8. Abaixo disso é choque, acima disso é febre. Tá? Então, para manter essa temperatura constante contra uma temperatura externa extremamente baixa, você tem uma queima de ATP, de energia muito maior, que consome muito mais água no inverno. Então, nós tomamos água por um apelo externo em quantias maiores num momento em que a gente precisa um pouco menos, muitas vezes. Tá? Porque os mecanismos de defesa exigem mais no inverno. No entanto, não há essa cultura realmente do consumo. Né? No calor a gente tem o suor, então a gente perde muito líquido através do suor. E no inverno o nosso organismo tem que trabalhar muito mais para manter a nossa temperatura ideal. Então a gente tem que ingerir mais água, tem que ingerir mais para deixar a nossa temperatura, o nosso organismo trabalhar de uma forma correta. Dá para se dizer que não é para beber a água só quando tem sede, então, é isso? Nós temos que consumir água mesmo sem sede. A gente, às vezes, orienta o paciente todo mundo consumir 200 a 300 ml de água por hora. Mais ou menos 10, 12 horas do dia. Então você consome 300 ml, 200 ml de água, vai dar isso que a gente estava falando, em torno de 3 litros dia. Entendi. Doutora Oni? Complementa a questão da quantidade da água e da necessidade. Eu faço a minha parte, eu tomo água, tomo pelo menos 3 litros por dia, porque além de tudo ainda ajuda também a você eliminar as impurezas, né, da alimentação, ajuda o rim. E antes que surja a pergunta, né, e se eu tomar cerveja, e se eu tomar vinho, e se eu tomar suco, e se eu tomar, não substitui. A água é H2O, ponto. Não há substitutivo. Até porque, por exemplo, um refrigerante, me corrijam os senhores que entendem mais do que eu, se eu tomar, eu não estou consumindo água não, pelo contrário, eu estou fazendo com que meu organismo utilize a água para repor aquela quantidade de açúcar, para ajudar numa situação pela quantidade de açúcar que ele contém. Confere, é isso mesmo? Sim, além de você estar retendo água em local indevido do corpo.
porque os teores salínicos de citratos, aspartatos e glutamatos vão fazer com que isso fique no tecido, não na circulação, não onde você precisa necessariamente, né? Então realmente não há qualquer similaridade entre água e qualquer outro líquido humano, né? Ou vivo. Ricardo, é muito importante, desde a boca, do endocrinologista, dentista, endocrinologista, da dermatologia da pele, a água faz bem para tudo. A endocrinologia, uma parte muito fácil da gente ver é o intestino. Muitas mulheres, homens têm intestino preso, a água faz o intestino funcionar muito melhor. Então quem tem intestino preso, a gente orienta, tome 3 litros de água por dia, já dá uma boa melhorada no hábito intestinal. Então você vê, melhora muito o líquido, a água melhora muito todas as partes da medicina, do ser humano. E o idoso tem a tendência a beber menos, né? A tendência é que ele não pede água. Então a gente tem que forçar realmente, nem que seja com frutas também tem bastante água toda, mas tem que forçar que os nossos velhinhos, né, que a gente quer cuidar tanto, depois vem pela pele dele, né, doutor? A pele dele é super ressecada, que é a falta de água que vem. Mas quando a gente fala de água, a gente só está falando de água tratada, mas tem aqueles sistemas de abastecimento alternativos. Poço, né, por exemplo, então, muita indústria, muito prédio hoje em dia faz um poço artesiano, justamente para diminuir o custo da água, né? Então, se ele tem isso, ele tem que estar consciente que ele tem que tratar essa água que ele está fazendo. Então, pelo menos um dosador de cloro que seja, né? Dosador, ou se a água não for adequada, quantidade de terra, quantidade de outras substâncias, fazer uma mini estação de tratamento, aqui já são vendidos, o preço por condomínio não é tão alto. O custo para o tratamento da água é muito alto, porque eles utilizam de melhores equipamentos. Aqui em São Paulo nós temos exemplo, nós fizemos um outro programa, o senhor esteve conosco para vermos como é feito esse tratamento aqui. E o preço que se cobra direto no consumidor não é tão alto pela qualidade que se oferece. Eu acho que o custo é muito alto para você lavar quintal. Para você lavar quintal, para você lavar carro, é uma água muito boa para você fazer isso. Tá? É uma judiação. É muito bom para você... Para você curar-se até, de certa forma. Exato, não é para você lavar quintal, né? Não é para você lavar. Tem muitos sistemas que você pode manter a higienização da sua casa sem precisar pegar a mangueira. Usa vassoura, sabe que vassoura serve para varrer? Não precisa você usar água para empurrar sujeira. A gente encontra na internet exemplos diretos aí que você pode falar, como eu posso reutilizar água? Água de lavar roupas, tem tantas coisas para utilizar para lavar o quintal, não vamos utilizar água de tratamento. Olha, acho que é um sistema inteligente. Sabe quando aqui o ser humano é um negócio interessante, né? O ser humano, quando é apertado, ele pula, não é verdade? Então, no ano passado, no retrasado, teve uma falta d'água aqui em São Paulo, que teve de gente que inventou sistemas para economizar água, né? Agora está o normal, pessoal, ainda bem, já podemos esquecer isso daqui. Vou escovar o dente com a torneira aberta, vou fazer a barba com a torneira aberta, vou lavar quintal, fazer isso daqui tudo. Então, gente, é muito caro para você fazer isso tudo, né? Então, uma água fluoretada, clorada, tratada, isso tudo para você lavar quintal, para você deixar aberto, jogando fora enquanto você faz a barba, quando você escova o dente, não faça isso, não. Eu aproveitar o ensejo dessa mesa maravilhosa para fazer uma crítica, né? Porque todo mundo hoje coloca na mídia o tempo todo sistemas alternativos, bioequilibrados de compostagem, de captação de águas pluviais, água de chuva. Vai ver o custo disso, né? Qual é o nível de subsídio que nós temos no Brasil para fazer isso? Hoje, para você fazer uma compostagem para 5 pessoas num sítio, não sai por menos de 40, 50 mil reais. Então é muito bonito esse discurso absolutamente poético, né, de ambientalistas fanáticos. E cadê o dinheiro para subsidiar isso, meu querido? Eu quero fazer. Quem vai pagar para mim? E a água vindo da estação de tratamento, ela está ali pronta, na torneira, né? Sim, alguém já fez isso com muita qualidade. Quer dizer, começa subsidiando, dá ao cidadão de classe média baixa, e, enfim, toda a população condições de ele efetivar, né, procedimentos biológicos equilibrados, né? E não como se... O Roberto falou em captação de água para lavagem, para manutenção de folhagens, etc. É muito lindo, no momento ainda poético, porque haja dinheiro para fazer isso. E, de fato, o nosso fornecimento de água de alta qualidade sai baratíssimo diante disso tudo. É uma fortuna, absolutamente caro, né? Os seus clientes tomam água, doutor?
Pelo menos eu indico. Eu indico tomar bastante. A pergunta é de uma forma correta, obviamente, porque eu falei há pouco da questão do refrigerante, de tudo, a gente sabe que isso prejudica muito e o senhor comentou que tem Eu indico devido ao problema de xerostomia, falta de salivação, para poder haver a lubrificação dos tecidos bucais, que você precisa da água para formar saliva, porque a saliva não deixa de ser água, que passa pelas glândulas salivares, que ela retira a água do sangue para formar saliva. E nós aqui no Brasil, nós somos um país abençoado, porque você pode tomar a água da torneira, coisa que você em outros países você não pode. Você tem que tomar só água de mineral, e aqui nós temos água em abundância, graças a Deus. É só saber usar, né? E tomar água, né? Que é muito bom. E se eu retirar a água e deixar ela parada, eu consigo tomar depois de algum tempo. A água é um alimento. A água é um alimento, só que é um alimento pobre em nutrientes. Né? Pobre em nutrientes. Então, se é pobre em nutrientes para a gente, é pobre em nutrientes também para bactérias. Então, ela aguenta um pouco mais a temperatura ambiente, não precisa com qualquer alimento que você fica 2 horas, você tem que manter sob refrigeração. Então, ela mantém a qualidade um pouquinho mais. Né? Jarras de prata, eles são muito boas. Você sabe que na época do Antigo Egito, a jarra de prata é para quem? Para o faraó. O faraó por quê? Porque ela mantinha a qualidade da água mais tempo, então ela tem uma ação que ela mata bactérias. Não estou mandando todo mundo usar água de prata, mas você pode usar prata. Tem alguns filtros que você coloca íons de prata, que passa por ele e descontamina. Né? Então você pode tratar, a água ela pode ficar parada, gente. Olha, para você ter uma ideia, uma água mineral, daqueles galões, né? Ele pode durar até de 3 semanas a 1 mês. Sem nenhuma contaminação de maior índice. Que você não coloque na boca, né? O pessoal às vezes põe a garrafinha na boca e depois deixa guardadinha. Aí não dá certo, né, Alberto? Essas garrafinhas que o pessoal usa para ginástica, se você não higienizar, em 5 dias ela fica mais contaminada do que aquela travessinha de dar água para cachorro. Tá? É melhor você tomar, é menos contaminada aquela travessinha da água do cachorro do que essas garrafinhas se você não higienizar todo dia. Pode complementar, que você está citando. É muito interessante a comparação da importância de uma garrafinha, você sempre está trocando, higienizando todo dia, acabou de higienizar, lavar, senão acaba trazendo mais malefício do que benefício. Hoje, o muito comum é o plástico, né, que a gente tem de garrafinhas. Eu posso tranquilamente encher de manhã, reabastecê-la durante o dia, né, por um período até 5 dias. É muito, pode lavar. Não pode sim, tem que lavar todo dia. Só que você tem que olhar sua garrafinha, ela não tem aquele triângulozinho da reciclagem? Né? Tem um triângulozinho, né? Ou impresso, às vezes, ou até no próprio molde. Aquele triângulozinho, você tem que olhar dentro desse triângulozinho, tem sempre um número. Não pode ter nem o número 3 e nem o número 7. O que tá? quer dizer o número 3? O número 3 ou o número 7 quer dizer que existe a possibilidade de existência de bisfenol A. Tá? Bisfenol A e bisfenol A, ele faz problemas bastante terríveis para o próprio organismo, a parte endócrina, né? O bisfenol A é muito terrível, então não pode ter nem o número 3, nem o número 7. E como é que se encontra? Muitas aquelas garrafinhas, que é um plástico relativamente barato, então o pessoal vai dar de brinde. Faz aqueles quiz, aquelas garrafinhas quiz, você vai ver, tem o número 3, o número 7, que é barato, mas faz mal para a tua saúde. Eu queria perguntar para o Dr. Ciro, o seguinte, existem águas da moda, né, que saem aí, cada época lança-se alguma coisa que, acredito eu, vocês podem me ajudar, é mais comercial do que real. Né? E a tendência da vez é beber águas dos mais diversos tipos, como a alcalina. Por uma especulação de que ela tem funções antioxidantes, de controle de hormônios e até mesmo de prevenção contra o câncer, isso é muito citado. No entanto, não só não há consenso sobre esses benefícios, como há muitos especialistas que dizem que esse tipo de água, que não passa por nenhum tratamento, pode oferecer diferentes riscos à saúde. Verdade? Durante anos, né, e nós todos aqui já temos idade para termos ouvido falar em cegonha, Papai Noel, né, esse tipo de analogia. Né? Hoje a gente vive a era da cegonha oficial e do Papai Noel oficial. Recentemente, na Universidade de Stanford, se perguntou a um cidadão chamado Phil Riley, que teve entre os 100 finalistas a prêmio Nobel por estudos de metabolismo basal, o que são antioxidantes? E ele falou, não tenho a menor ideia.
Tá? Existe uma teoria que um dos processos de envelhecimento seria a oxidação celular. Um dos processos. Nunca se isolou o que causa, o que não causa, o que promove e o que não promove. E hoje já se vende beterraba como antioxidante. Isso é palhaçada. Isso não procede. Ciência se faz por hipótese, tese corolária e fato comprovado. Não existe nada que se possa rotular como antioxidante. Muito menos é fácil usar o cidadão usando-se a palavra câncer. Tudo hoje cura câncer. Tá? Vamos parar com isso. Para isso existem institutos absolutamente especializados na pesquisa do câncer e que têm dificuldades enormes em achar prevenções e estruturas que possam ser preventivas. Isto tudo não procede. Ao contrário, uma água excessivamente alcalina pode trazer alguns níveis de agressão gastrointestinal. Aumento na incidência de gastrites, de úlceras, isso para pacientes previamente potencializados. A água sozinha, nas variações de pH alcalino e ácido que a Organização Mundial de Saúde prevê, não provoca absolutamente nada, nem para o mal e nem para o bem. Ricardo, uma coisa curiosa aí que vocês estavam falando de moda, você sabia que a água emagrece? Troca o seu almoço por um copo de água. Emagrece. Está na moda. Agora, não sei se vocês ouviram falar do jejum, o pessoal que está mantendo o jejum por 24 horas. Um time de água só, acho que já ouvi falar. Você fica um dia desintoxicando, que eles falam. Você não come nada, não ingere nada, a não ser água com limão, água com gengibre, somente isso. Bicarbonato, o que você acha? Água com bicarbonato. Água com bicarbonato. Isso aqui, inclusive, para os dentes, isso é ótimo, né? Água com bicarbonato eu ainda não vi. Não vi tomando, eu vi... Muita gente está tomando bicarbonato toda noite. Veja bem, pelo princípio dos opostos, se eu dou um estímulo extremamente alcalino, que é o caso do bicarbonato, eu vou ter uma reação extremamente ácida. Era o que antigamente se propunha tratar gastrite tomando leite. E isso adensava brutalmente a agressão. Quer dizer, o ácido, sabe o que é omeprazol? Né? É ácido clorídrico diluído. 1 para 100 mil. Né? Que a USP falava isso em 1964, 5, e eram chamados de loucos. Né? Alguém resolveu produzir nos Estados Unidos e hoje é um remédio totalmente consumido no mundo todo. Se eu tomo algo ácido, eu estimulo o meu corpo a ficar um pouco mais alcalino, o tubo gastrointestinal. Se eu tomo algo extremamente alcalino, eu estimulo a produzir, em hipótese alguma, sob risco de agressões ao tubo gastrointestinal, as mais imprevisíveis, né? Porque a autorregulamentação do pH é o que promove o bom funcionamento. E existem células que produzem ácido, células que produzem estrutura alcalina, né? Parietal e calicial no estômago. Deixa ele se autorregulamentar. Quando eu começo a forçar, eu estimulo o oposto. Ele chegou no nosso laboratório, só para completar o que você falou, chegou no nosso laboratório é sério, cara, vigarista, o cara estava vendendo água Diet. A primeira água Diet do Brasil, não sei o que tal. A polícia pegou eles, mas colocaram água Diet. É isso que nós temos que tomar muito cuidado. A gente está aqui brincando, mas é algo muito sério. O que eu brinquei, água emagrece, Papai Noel, essas coisas que a gente está falando. Mas é um modismo, né? É um modismo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque daí você vai ficar 24 horas de jejum, isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom dependendo do que for feito após uma cirurgia, tem que ficar 12 horas de jejum, dependendo da cirurgia. Caso contrário, não tem indicação, não faça essa modinha, é coisa de moda, vai passar, não tem comprovação nenhuma, mas é o que eu falei para você, se você trocar um copo de água por um prato de refeição, você vai tomar só isso aí, você vai estar ingerindo menos caloria, você vai engordar menos. Ao contrário não, né? Ao Trocar contrário, um copo d'água por um... Aí vai, de repente até, doutor Ciro pode me responder. Então, vai emagrecer porque você vai ingerir menos calorias, eu entendo. Mas o organismo não vai sentir uma falta maior e você vai comer depois dobrado, né, 2 horas depois? Não só vai comer dobrado, como se assim não o fizer, vai ficar debilitado. Né? Então, literalmente, enfim, quando se entra no tema emagrecimento, isso abre um horizonte de especulativo absurdo. Emagrecer é comer correto. Fim. Não é tomar água ou deixar de tomar água. A água é apenas um componente a mais, essencial. Mas não tem nada a ver com o balanço de emagrecimento ou não.
Até porque ela não tem teor de depósito intracelular, então literalmente não. E para a saúde bucal, toda essa história de beber água saborizada, a gente tem água de limão, água disso, aquilo, a mais alcalina, mais ácida também interfere? Não, a saúde bucal é usar fio dental após as refeições principais e fazer escovação, porque você tem que tirar resíduo, não pode deixar alimento na boca. E saúde bucal é igual à higiene bucal. Você tem que fazer toda a refeição, você tem que fazer a sua higienização. Porque se você deixar uma comidinha, um restinho de comida ali, as bactérias vão se proliferar em cima e vai ter uma placa bacteriana que vai virar um cálculo, que vai inflamar, vai causar problema até de ordem de saúde muito grave. Doença periodontal foi encontrado em trabalhos na Unicamp de Piracicaba, que foi feito nos cateterismo. Todos os ateromas tinham a bactéria da doença periodontal. Então colheram as bactérias, fizeram a cultura desses ateromas, né? E existia a bactéria da doença periodontal nesses ateromas. Então saúde bucal é igual a higiene bucal. E a água ajuda você a fazer o mecanismo de tirar o excesso depois que você escovou, fazer um enxaguatório, né? Para você remover os excessos. Que as águas saboreadas são extremamente similares a refrigerantes, ok? Não achem vocês que a água tem sabor. Tá? A água, quando tem sabor, ela está altamente contaminada ou ela é trambicada. Né? Pura e simplesmente, não existe água saboreada sem estrutura salínica ou glicidificante, sem açúcar e sal. Tá? Então não vamos achar que essas águas com sabores são inocentes. Milagre não tem. Quer dizer, brotar da natureza uma água sabor limão, gostaria que assim ou fosse. Né? Eu compro essa árvore. Isso é importante. Isso para a saúde do corpo, da pele, do cabelo. A gente falou várias vezes sobre isso, né? É muito importante para manutenção, pacientes que vão lá com a pele muito ressecada. Muitas doenças da pele, elas curam apenas com a hidratação. Então, com a hidratação tanto interna, que eu quero dizer com a ingestão de líquido de água, quanto a hidratação passando creme. Então, nós temos diversas doenças da pele que são curadas, tratadas com a hidratação. Nós estamos, como eu falei no começo do programa, aqui no reservatório da Sabesp, na Vila Mariana, na cidade de São Paulo. Estamos nesse dia meio nublado, mas muito agradável, num espaço muito bonito. E a gente está quase chegando ao final do nosso programa, o papo está muito bom. E até agora a gente volta a falar, a qualidade da água é fundamental em qualquer uma das áreas que a gente permeia da nossa saúde. E a água ela tem cor, cheiro, quando ela é muito inserida de quimicações, ou também quando ela é tratada, doutor Bactéria? Inadequadamente. Exato. Agora, quando é feito pela estação de tratamento, ela pode ficar branca de alguma forma em algum momento, ou não? Não fica não, gente. Não tem nada de racismo, nada disso. O que acontece é o seguinte, que muitas vezes existe falta d'água, uma coisa que fecha-se a saída e depois a hora que abre ela vem com pressão. Tá, vem com pressão. Então essa água branca que fica, você pega a tua água, põe no liquidificador da tua casa e bate, ela fica todinha branca, que é essa água aqui. Você deixa no copo um tempinho, aquela branca, aquela coisa branca vai começando a aumentar, que é a espuma. A espuma não tem nada a ver, a pessoa fala é cloro, não sei o que, com aquela espuma está saindo, você sente um pouquinho de cheiro do cloro do tratamento. Mas esse branco não é cloro não, gente, não tem nada a ver. Outro aspecto importante da água, né, já que é o nosso palco de discussão, há muita dúvida entre tomar água durante as refeições ou não. Né? É sempre melhor que a tome do que haja a preocupação de estar sendo tomada ou não durante refeições. O corpo é uma máquina precisa. Ele tem seus locos de absorção muito específicos. Né? Proteína no estômago, carboidrato em duodeno jejum e vamos daí por diante. O fato de chegar tudo junto aqui, não há nenhum problema ou incompatibilidade, tá? Nem engorda, nem traz distensão, nem dá gastrite. Absolutamente deve-se. Mais vale a importância do uso da água do que a preocupação de estar tomando-a durante o ato de comer. Tá? Eu estava pensando que nosso corpo, 90% das nossas células são germes.
90%. O doutor falou que 70% é água. Então, o que é um ser humano? Uma caixa d'água contaminada que anda. Perfeitamente. Nós somos isso. Exatamente. E olha, a gente está falando de tratamento de água, falamos de algumas doenças, porém eu vou citar a nossa última pauta aqui, que diz o seguinte: o acesso à água tratada é essencial para a sobrevivência da espécie humana. E não somente para prevenir a morte por desidratação, mas também para reduzir o risco de doenças relacionadas com água contaminada, como diarreia, hepatite, verminoses, cólera, febre tifoide e até poliomielite. Queria que vocês falassem um pouquinho dessas doenças mais específicas, um pouco mais, espero eu, incomuns, né? Vocês podem me ajudar nesse sentido, não é? Né? Espero que sim, mas também comuns em periferias, comuns em hospitais. Bom, a água tratada é super importante, né, gente? Mas olha, nós estamos falando de um tratamento relativamente caro, Sabesp, tratamento de outros municípios todos, né? Mas o brasileiro é muito inventivo. Ele é muito inventivo, então tem sistemas que foram desenvolvidos até para lugar que não tem nem energia elétrica, tá? Por exemplo, essas garrafas PET, em vez de você jogar fora, você pode colocar e bota em cima do telhado, isso daqui o próprio sol já desinfeta. Tá? Então é um sistema que é muito utilizado assim pelo próprio pessoal de Médicos Sem Fronteira. Tá? O pessoal usa muito esse sistema que realmente ele chega até a esterilizar a água. O sistema de som que você colocar em garrafa, você colocar no telhado e vai tomando, o próprio sol ele desinfeta. Cloro em pó que você faz mistura com areia para poços. Então existem muitos sistemas, gente, atualmente não existe uma razão de você não tomar uma água potável. Tem muitos sistemas baratos que você pode fazer, só ir atrás que o pessoal sabe exatamente o que faz. Isso, Trônio, concorda? Concordo plenamente. Maravilha. E faça com que a gente evite problemas maiores, porque uma dentição com uma série de problemas, isso vai causando para o organismo todo. Eu digo que a saúde começa pela boca. É a porta de entrada de alimentos, de bactérias, de água. Então a saúde começa pela boca, né? E vai para o estômago. No âmbito metabólico, endócrino, eu acho que dispensa comentários, né? Nós temos inúmeras doenças ligadas ao destrato da água, né? A ausência, como já citado aqui, a ausência de flúor, a ausência de iodo, o equilíbrio ácido-básico. Quer dizer, acho que nós ficaríamos 2, 3 dias aqui citando benefícios do consumo da água, né? E com a qual o paulistano hoje está muito bem servido, tá? A gente tem realmente uma água de excelente qualidade, sem querer absolutamente demagogia em âmbito algum. A água tratada nos deixa mais bonito então, doutor? Deixa a gente mais bonito, mais saudável, se sentir melhor. E dessas doenças todas que você citou, até a hepatite, é aquilo que eu citei. As primeiras alterações são desde visual, cheiro, coloração, diarreia, vômitos, mal-estar. Primeiro a gente vai sentir isso com uma água maltratada, mas nós temos uma água boa, bem tratada. A preocupação nossa maior, doutor Bactéria, repetindo para os nossos telespectadores, é do nosso cavalete para dentro. A gente esqueceu um pouco, olha, o cloro na quantidade que vai, nós já vimos que faz bem, o flúor na quantidade que vai, nós já vimos que faz bem. Então, muito cuidado, que principalmente algumas vendas que o pessoal faz, que mostra o textinho, coloca o textinho, olha, ficou amarelo, agora passa pelo nosso filtro, agora está incolor, então você compra, o seu filho está bebendo cloro, meu Deus do céu, está bebendo flúor, esse negócio aqui terrível, tá? Então, muito cuidado com essas vendas aí, gente, tá? O que é colocado é para tornar a água saudável, e muitas vezes a gente estraga, ou colocando os filtros, que muitas vezes o filtro estraga mais a água do que arruma, né? Então, muito cuidado com essas vendas que são feitas. Cuide da água da sua casa. A Sabesp faz a parte dela aqui em São Paulo e cada cidade tem sua estação de tratamento, cada estado, desculpa. E se você fizer a sua parte, cada um fazendo a sua parte, a gente evita esses 250 milhões que caiam para zero. Esse era um sucesso, porque os hospitais têm como fazer a parte deles também, se eu quisesse, né? A gente agradece muito esse bate-papo, que é sempre enriquecedor para todos nós. E a gente está encerrando o nosso programa, a gente que fala eventos hoje, aqui direto do reservatório da Sabesp, na Vila Mariana, na cidade de São Paulo. E eu quero agradecer novamente a presença do Dr. Bactéria aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a todo mundo e convidar todo mundo, né, a entrar no nosso Instagram, que é DR Bactéria Oficial, de Dr. Bactéria Oficial.
Tá aqui, é uma coisa é uma proposição que eu fiz, tá? Nunca colocar nada comercial. Nada de propaganda, nada de nada, é só colocar assuntos técnicos. Então, DR Bactéria Oficial. Tirar dúvidas também? Pode entrar, entra, tem sistemas, Facebook, tem muitos sistemas que dá para você entrar, tirar a dúvida que for, que a gente sempre responde. Doutora Aônio Gineculo Vieira, também muito obrigado por ter vindo. E se alguém quiser fazer uma pergunta, encontrá-lo... Tem o site aonivieira.com.br. Lá tem muitas informações, programas que a gente participa e também o Instagram, que é Dr._Aônio Vieira. E obrigado a oportunidade de poder estar aqui. Doutor Diego e Ida, também muito obrigado. Se alguém quiser lá encontrá-lo, tirar dúvidas contigo. As informações tem o Instagram, que é Dr. Diego e Ida, com 2 Is. Lá tem informações de beleza, de estética, de água, cabelo, unha, pele. Podem também fazer perguntas lá para tirar dúvidas. E muito obrigado pelo convite. Bom, seja sempre bem-vindo. Doutor Ciro Guimarães Júnior, também muito obrigado por ter vindo. E se alguém quiser falar contigo? É um prazer, antes de mais nada, ter estado aqui. Meu nome é Ciro Guimarães Júnior, eu estou nas mídias, tem Facebook, tem site, eu estou à disposição, até porque o CRM me cerceia de maiores campanhas publicitárias. Não, pois é, mas para tirar dúvidas mesmo. A gente agradece mais uma vez a todos presentes, a Sabesp que nos cedeu esse espaço para podermos mostrar a importância da água na vida de cada um de nós. E a gente aguarda vocês até o próximo programa. Esse programa tem a direção do nosso jornalista Dr. Fausto Camanha e Zenilda Salvato, diretora de produção. Até o próximo, tchau.